Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Felipe, em que ele responde as nossas perguntas e também nos traz novas informações. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema, é só acessar o link, está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá e vem aqui para conferir a segunda parte, você vai amar. Bom proveito! Você teve duas experiências, uma na hemorragia, que foi em 2020, tá certo? Na verdade, em 2020 foi quando comecei a ter, né, esses quadros novamente e de lá pra cá eu tive diversas hemorragias, porém essa hemorragia que foi a última, né, que trouxe toda essa experiência foi em agosto do ano passado, agosto de 2022, que inclusive fui saber na religião lá da minha esposa que é o mês desse orixá. Então, assim, teve muitas coisas que acabaram cruzando, por mais que eu não tenha essa crença, né, eu realmente respeito e digo que realmente teve muitas coincidências aí que tive. Essas duas experiências que você teve foram muito próximas uma da outra, né? Quantos dias entre uma e outra? Então, a primeira, que nem eu falei, foi no sábado, né, que eu apaguei de fato, e a outra foi no outro sábado, que foi quando eu fiz a cirurgia do transplante. Se não me engano, da primeira vez que nós dois conversamos, você me falou sobre a sua experiência, a sua segunda experiência, como se ela não tivesse sido uma experiência de quase morte. Você tinha um outro tipo de compreensão. Você pode falar um pouco sobre isso? Então, que nem eu falei, antes de eu realmente, no período que eu tava muito ruim, que foi de 2020 até 2022, quando a gente entra em alguma doença, alguma coisa, a gente tenta se apegar de alguma maneira, ou em Deus, em alguma crença, a gente acaba tentando de tudo, né? Então, eu fui para diversas religiões para ver, até por pessoas falar, não, vamos lá, que vai ser legal para você e tal. E eu fui muitas vezes com a minha esposa nesse lugar que no início eu tinha um pouco de preconceito, confesso. Depois, para mim, foi um pouco mais tranquilo, né? Essa visão que eu tive. E lá, muitas vezes, me falavam tanto desse orixá, quanto uma vez eu ouvi também sobre Lázaro. E São Lázaro era um amigo de Jesus, né, na história que tem da Bíblia e tudo mais, e ele é sincretizado com esse orixá, que é o Baluaê, ele é sincretizado, né? Então, eu acho que, não sei se talvez a minha compreensão dessa segunda vez foi mais uma experiência talvez um pouco mais religiosa do que de fato uma experiência de quase morte, por eu não ter visto o jardim, por eu não ter visto toda aquela coisa que eu vi lá em cima. Mas que nem até a conversa que a gente teve, né, anteriormente, hoje eu consigo enxergar como uma experiência também de quase morte, pelo fato de eu, durante a cirurgia, lógico, a médica que me fez a cirurgia, a doutora Amanda, devo minha vida a ela. Então, ela falou que de fato eu tive 3 momentos ali. A cirurgia durou 17 horas, tá? Durante essas 17 horas teve 3 momentos ali que ela falou que eu quase que fui mesmo. Ela falou que você apagou, já não estava acreditando mais, só que você voltou com uma força muito grande. Então isso trouxe muito gás para ela acreditar que a cirurgia daria certo, né? E eu acho que talvez toda essa experiência que eu tive, eu imaginava que não seria tanto de quase morte, mas depois de saber tudo isso que eu tive com a minha médica, e ainda mais essa visão que até você trouxe, que nesse momento que eu senti que era uma decisão, né, entre eu estar aqui ou não, isso pode ser talvez caracterizado aí como uma experiência de quase morte, e realmente, de fato, para mim foi uma experiência única. De fato, não foi um sonho. Sonhar, muitas vezes a gente sonha aqui à noite, mas uma experiência dessa a gente não esquece. Já fazer quase um ano, né, então que eu passei essa experiência, e para mim é muito, muito vivo. Quando eu começo a falar, eu lembro. Só não me vem de fato aquele sentimento tão lindo que eu senti lá em cima, né? Aqui embaixo a gente não tem
esse sentimento, por mais feliz que a gente esteja, mas de fato eu acho que nem eu falei, me trouxe uma nova visão para viver. Lógico que nem eu falei, trouxe algumas questões de falar, poxa, por que eu voltei? Lá um lugar maravilhoso, não vejo hora de voltar lá. Só que muitas vezes quem escuta a gente falando isso fala, poxa, você é louco, você quer morrer. Não é isso. Felipe, você não sabia o que era EQM. Você teve aquele a primeira experiência que você viu o gramado e tudo mais, e você facilmente reconheceu como sendo EQM. A segunda, que de fato foi mais distante do que nós possamos imaginar, né? Você era só uma cabeça, tinham outros crânios e uma pessoa com cajado estava ali no Unidunité para ver onde ia bater com o cajado, mas você não achou que aquilo, a princípio, né? Não depois, a princípio você achou que não era uma EQM. Por que você achou que a primeira era e a segunda não? Naquele momento. Apesar de ter tido as duas experiências, foram muito marcantes, né? Eu tive a ciência de que não era um sonho. Eu imaginei mais a primeira como sendo uma EQM pelo fato de eu ter acordado num lugar claro, né? E aí realmente foi levando em consideração ao que eu tive de validação depois, né? De saber o que era uma EQM. A minha pergunta é para aquele momento em que você ainda nem sabia o que era EQM. Naquele momento em que você não sabia de nada, o que você viu que era aquele gramado, não tinha referência de outras EQMs, porque você nem sabia que existiam outras. Outras pessoas também passavam por isso. Nesse momento em que você não tinha nenhuma referência de experiência de outras pessoas, você já achava que a primeira era de um tipo e a segunda era de outro? Isso, assim, a primeira realmente, a primeira experiência que eu tive pelo fato de ter visto de ter sentido essa luz branca, que foi quando eu acordei e não entendi muito bem o que eu tinha passado. E aí quando eu senti que eu fui puxado para cima, e quando eu senti que estourou esse peso, de fato eu tive a sensação de que eu já tinha morrido. Então, para mim, voltar dessa experiência e ter visto o jardim, ter visto tudo aquilo e ter voltado dessa experiência, para mim eu achei que realmente foi uma experiência de morte, né? Até eu não sabia que tinham pessoas que tinham essa experiência. E a segunda experiência, pelo fato de eu não ter passado por todo esse processo e já ter acordado num lugar específico com aquelas coisas, eu imaginei que não foi uma experiência de quase morte justamente por isso, por não ter subido, por não ter visto um jardim, não ter visto aquele arco. Não viu seu pai, não viu sua avó. Não vi ninguém, então eu só realmente vi essa figura na minha frente. E assim, aí eu realmente não sabia se era algo mais religioso, né? É por isso que eu acho que eu levei mais essa primeira experiência como uma depois que eu fui saber uma EQM mesmo. Mas assim que eu voltei, eu tive a certeza de que eu tinha ido lá pertinho do Criador e voltado, né? Então, essa segunda experiência eu já não tive essa sensação de ter ido até lá e voltado. Eu só senti mesmo que eu estava num plano ali um pouco mais estático, mas teve também um momento de decisão ali entre eu ficar ou eu voltar. Mas não tive todo esse sentimento. Parece que nas duas experiências foi definido por eles que você deveria voltar. Na primeira, ainda tentaram convencer você, explicar a você. Na segunda, nem isso, né? E até outro ponto, Carlos, que eu coloco, quando eu ouvi essa voz, né, que disse pra mim, você tem que voltar, eu falei que não ia voltar, porque eu tava numa sensação muito boa. Quando essa voz falou pra mim pensar em algo que eu gosto muito de fazer, que é tocar, quando eu acordei, né, por conta, não sei se foi por conta da cirurgia ou por conta de algo mais, mas eu não senti mais a minha mão
esquerda, que é justamente a mão que eu utilizo para tocar, para fazer os acordes e tudo mais. Eu perdi boa parte da sensibilidade, né, da minha mão direita, da minha mão esquerda, e hoje em dia eu já não toco mais com banda e tudo mais, toco só em casa mesmo, por conta que eu sinto dores, né? Então não sei se também nesse momento que eu fiz pensei em algo que eu gostasse, se isso foi uma troca que eu acabei tendo no momento que eu acordei, né? Foi uma troca que eu acabei deixando isso lá e não podendo fazer aqui mais com tanta, não vou dizer maestria porque eu não me considero tão bom, mas acabei ficando um pouquinho pior por sentir dores na mão, né? Por ter essa neuropatia que eu tenho atualmente na mão esquerda, então me deu uma debilitada aí no momento de tocar, de fazer algo que eu realmente amo, mas não deixo de fazer por conta disso. Quando você voltou da hemorragia, também foi comunicado que você só tinha voltado porque quiseram. O próprio médico falou, você voltou porque Deus quis, cara, porque... E na segunda vez teve um comentário desse tipo também? Então, na segunda teve pela médica, né? Como minha prima me acompanhou lá, quando acabou a cirurgia, dessas 17 horas que acabou a cirurgia no domingo, né? Eles demoraram um tempo lá para fazer a cirurgia e ela acabou no domingo. E aí minha prima tava lá e conversou com a doutora, e a doutora de fato falou que me perdeu ali 3 vezes, que achou que eu não voltaria, e por algum milagre eu voltava, e aí ela continuava empenhada ali na cirurgia, né, em me salvar aí dessa cirurgia. Felipe, me explica melhor essa imagem que você viu na segunda experiência, porque pelo que eu entendi está relacionado com alguma coisa que a sua esposa fez, é isso? Isso, exatamente. Que nem eu disse até um pouco antes, eu acabei, né, buscando alguns tipos de tratamento espirituais, que nem eu falei, eu fui num centro de Umbanda com a minha esposa e tudo mais, e não conheço orixás, não conheço nenhuma dessas entidades que tem lá dentro, porém a minha esposa, um pouco antes de eu acordar, ela fez um trabalho para esse orixá, né, que ela falou que coloca pipoca e uma vela. Ela falou que ficou inclusive assustada com o resultado que ela teve nesse trabalho quando ela fez, porque as pipocas basicamente ficaram quase incineradas, e não era o que ela esperava colocando uma vela do lado de pipocas, né? Então ela falou que ficou até um pouco assustada, e casou exatamente dela ter feito esse trabalho um dia antes de eu ter acordado mesmo fisicamente. Como eu fiz o transplante entre o sábado e o domingo, né, e acordei só na quarta-feira, ela durante esse tempo eles estavam rezando lá, orando por mim, e ela fez esse trabalho aí na terça-feira, um dia antes de eu acordar, na noite de terça-feira, e na quarta de manhã foi quando eu acordei. Então eu acho que quando ela me contou, né, eu tenho até um pouco de resistência por esse tipo de trabalho, então ela me contou justamente porque eu falei que eu tive essa experiência, e aí ela me abriu que ela fez esse trabalho, e eu falei, poxa, basicamente foi o que eu vi, né, deixa eu ver o que é esse orixá, né. Aí eu fui ver a imagem desse orixá e basicamente era o que eu tinha visto lá. Tem um cajado, tem roupas douradas, não tem como eu falar que não era isso que eu tava vendo. Mas você não viu o rosto dele? Não vi o rosto dele. E, inclusive na própria religião dela que tem lá, esse orixá ele não mostra o rosto. Então pra mim foi algo que casou muito. Por isso que até depois eu tive essa experiência como algo um pouco mais de religião do que como uma EQM. Isso antes de saber até o que existia um EQM, né? Isso conversando com ela, por isso que eu imaginei que talvez se relacionava um pouco mais à religião. Só que aí, realmente, na conversa que a gente teve, eu pude até entender um pouco mais sobre EQM e me trouxe aí um novo insight de que eu tive ali, de fato, uma decisão, né? Foi uma tomada de decisão e foi o que me trouxe de volta aí dessa segunda vez. O seu sentimento na primeira experiência era de plenitude. Você falou isso. Qual o seu sentimento na segunda? Na segunda vez eu senti um pouco mais assustado, né? Por
Uma por estar só a cabeça, né? Por realmente estar sentindo ser só a cabeça. E também pelo lugar que eu tava, onde só tinham crânios e tudo mais. Porém, eu me senti um pouco assustado com a situação, mas em nenhum momento eu senti medo ou algum outro sentimento ruim. Essa figura que estava à sua frente, ela era uma figura que tentava impor medo em você? Não, eu senti só ela realmente debochando um pouco da minha situação ali, como eu tava, mas em nenhum momento impôs medo, nada disso, realmente só na hora que levantou o cajado, que eu falei, poxa, vai me acertar. E foi aí o momento que acertou o crânio do lado e para mim foi o momento que eu acordei mesmo de fato. É uma pergunta que provavelmente você não sabe responder, mas eu vou perguntar. Você faz ideia do que fez com que ele acertasse o outro crânio e não você? Não faço ideia. Realmente, eu só vi ele levantar aquilo, como ele estava tirando sarro de mim, eu achei que seria para mim, mas na hora que bateu do lado e rachou, né, esse crânio, que ele bateu o cajado nesse crânio do lado e rachou, eu saí daquele lugar. Imediatamente eu saí daquele lugar e acordei mesmo fisicamente. E aí eu fui até saber que quando eu acordei fisicamente, né, pedi café no lugar de água, fui saber também que esse orixá é um orixá que gosta muito de café. Eu também gosto, tá? Também gosto, mexo com TI, então eu me identifico um pouco com ele nessa parte. Na primeira experiência, você teve a sensação de presença do seu pai e da sua avó, mas você não viu ninguém. Não, eu só senti mesmo. Você, por acaso, não teve uma percepção de existir alguém, mesmo que você não visse, junto de você, guiando você na primeira experiência? Não tive a sensação de ter ninguém do meu lado nesse momento. Realmente era eu sozinho, até nesse momento que eu acordei, estava nesse lugar claro, né, nessa névoa, nessa neblina, né, estava dentro dela. Em todos os momentos eu tive a sensação de estar sozinho mesmo. Só quando eu olhei de fato para dentro desse arco, que eu tive a sensação, né, não consegui ver, mas tive a sensação muito forte da presença do meu pai e da minha avó. Você enxergou alguma realidade além desse arco? Porque esse arco dá a sensação de ser um tipo de portal, seria isso? Exato, esse arco era... Eu tive a sensação de que se eu passasse ele, eu teria um limite ali, porém, de fato, do outro lado do arco eu não conseguia ver. Eu só vi esse arco, ele era a continuação ali do jardim, mas eu senti essa presença muito forte lá dentro desse arco, então... É como se fosse esfumaçado e que te impedia de enxergar através do arco? Era um arco que não tinha... Do outro lado era a mesma coisa, era a continuação só do jardim. Só que a sensação que eu sentia que lá dentro tinha uma energia muito forte, mas visivelmente era a continuação do jardim simplesmente. Não tinha nenhuma visão que eu olhava dentro do arco e era diferente do que estava ali naquele jardim. Na segunda experiência, esses outros crânios, eles estavam partidos ou inteiros? Estavam inteiros, de fato não tinham nenhum outro tipo de osso humano lá, realmente só crânios, e todos estavam inteiros, não tinham nenhum crânio partido, só esse que estava do meu lado ali entre a escolha entre eu e ele, eu senti essa sensação de escolha, só ele realmente que foi partido. E também não tive a sensação de ter ninguém comigo lá, né? E lá também eu acabei não tendo essa sensação de plenitude, toda essa sensação de paz, essa sensação eu não acabei não sentindo lá. Me descreva o local da segunda experiência. Não tinha grama? Como é que era o céu? Era como se fosse um deserto. O céu era um céu claro, azul, bonito, né? Porém era um local bem deserto. Parecia que o chão estava bem árido, sabe? Quando tá até rachado mesmo o chão de tão seco que tá. E o tamanho desse ser, qual era? Ele tinha a altura imagino eu que de um ser humano normal, né? Mas porém, como eu tava olhando de baixo pra cima ele realmente era bem mais alto que eu, mas tinha uma altura normal. E desse lugar que eu tava, eu consegui olhar
meio que o horizonte e ver todos esses crânios e todo esse horizonte aí que tinha. Você tinha a vista só para frente, você não tinha uma vista de 360 graus. 360 não, mas eu conseguia olhar para os lados, imagino aí uns 180 graus pelo menos eu conseguia ter uma visão. Mas sendo só uma cabeça, você conseguiu virar para um lado e para o outro? Sim, tive a sensação de conseguir virar e olhar para um lado, tanto que esse crânio que eu vi, né, estava do meu lado, então eu olhei para o lado e vi ele, então conseguia olhar para os lados, mas sentia realmente que daqui para baixo já não tinha mais nada. E quantos crânios havia? 10, 20, 100, 1000? Milhares de crânios. Eu conseguia ver, parecia que eu estava numa parte um pouco mais alta, né, desse lugar, e eu conseguia ver nesse lugar seco, árido, conseguia ver para baixo, eu via milhares de crânios espalhados, porém para trás de mim eu não conseguia ter visão nenhuma, para os lados eu conseguia ver também um pouco para baixo, né, mas aí realmente só para cima, só esse ser mesmo que apareceu e teve essa decisão aí. Você voltou das duas experiências com memória total da experiência? Sim, das duas experiências eu voltei com memória e só de lembrar, de reviver um pouco, lógico que com o dia a dia a gente acaba esquecendo um pouco, mas só de voltar a relembrar, eu volto a viver tudo aquilo que eu passei e os detalhes acabo lembrando. Não parece um sonho, né? Parece que a gente viveu mesmo. A primeira experiência, ela foi mais prazerosa, pelo que você contou. Sim, a primeira experiência eu tive uma sensação de plenitude, uma sensação de estar num lugar muito bom, por mais que eu tenha tido de fato a sensação na hora de cair, né, de descer esse penhasco, foi uma sensação muito ruim que eu tive também. Você não se atirou, você desceu rolando. Você não se atirou com o sentido de voar, de se jogar. Na verdade, o que aconteceu? Eu olhei esse penhasco e pensei, o que eu tenho que fazer agora, né? No momento que eu ouvi a voz falando, você tem que voltar, e falou da minha mãe. Aí eu voltei, olhei para esse penhasco e falei, o que eu tenho que fazer agora? E aí foi nesse momento que veio a voz e falou, pensa em algo que você gosta. E quando eu pensei nesse algo que eu gosto, quando eu vi, eu já estava rolando, já estava sentindo essa sensação de ter tomado aí um caldo da praia e continuar rolando. Não me joguei. E você sentiu medo enquanto estava descendo esse barranco? Senti um medo, senti uma sensação um pouco pesada até, né? Por mais que eu tivesse talvez sentido uma plenitude tão forte anteriormente, no momento que eu estava descendo esse barranco eu senti sim uma sensação um pouco ruim. Porém, quando eu acordei de novo nesse segundo lugar, que era uma claridade um pouco mais de um laboratório, eu já não tinha mais essa sensação ruim que eu tive enquanto eu descia. Essa voz que falou que você precisava voltar, se não era de uma pessoa que estava perto de você, como que guiando, de onde vinha? Era um sopro que eu senti essa voz no meu ouvido ou na minha cabeça, e era uma voz bem incisiva, tá? Realmente eu ouvi ela falando, você tem que voltar, e eu não queria voltar. Naquele momento eu senti que eu estava voltando para casa e eu falei, não vou voltar. E a voz insistiu, não, você vai voltar. E essa voz, na hora que ela falou, a sua mãe, você vai voltar, a sua mãe, aí me deu esse estralo e eu falei, realmente, minha mãe, eu vou voltar. Mas não era de uma pessoa física, não tinha nenhuma aparência essa voz. Você consegue dizer se tinha um timbre essa voz? Não era um timbre, não era uma voz grossa, não era um timbre, era uma voz normal, como a sua, como a minha, assim, não era... De homem ou de mulher? De homem, uma voz masculina, falando, você tem que voltar. Você se sentiu acolhido por essa voz? Me senti acolhido pela voz, inclusive no momento que eu falei que realmente eu ia voltar, né, por conta da minha mãe, foi essa voz que falou, pensa em algo que você gosta muito. Então eu acho que ela acabou até me instruindo, né, de como eu teria que fazer para voltar.
E aí foi aí nesse momento que aí eu não ouvi mais essa voz. Essa foi a última vez que eu ouvi ela. Essa presença do seu pai e da sua avó acontecia perto de você ou além daquele arco? Além daquele arco. Realmente eu senti a presença deles lá dentro. Tanto que eu tava. Na hora que eu vi, eu só conseguia andar naquela direção. E sentir essa felicidade de estar sentindo essa presença deles de novo. E foi quando veio essa voz, mas ela estava por trás desse arco. Como é que era esse arco? Era um arco. Parecia feito que de concreto, né? Era um arco meio cinza, bem alto, né? E um pouco estreito, né? Parecia que passava ali pelo menos umas 4 pessoas, uma do lado da outra, mas ele era bem alto, né? E o lugar dentro de um jardim muito bonito. O lugar, a claridade, o dia, parecia que era um dia muito lindo, aquele arco, mas realmente a sensação que tinha dentro dele parecia que tinha alguma outra coisa depois de lá. Era um arco mesmo? Tinha um formato de arco? Tinha um formato de arco, mas que nem eu falei, ele era bem alto e um pouquinho mais estreito, mas era um arco. Esse arco eu consegui ver desde o momento que eu acordei e me senti numa nuvem, né, que eu olhei para baixo e vi um gramado. Eu já tinha visto esse arco, e no momento que eu senti que eu estava de fato nesse jardim e olhei para frente e vi esse arco também. E quando eu optei por não seguir para lá, eu virei de costas para ele, e é onde tinha esse penhasco aí que eu basicamente desci, né? O penhasco, ele era bonito? O que você via? Era escuro para onde você ia? Eu conseguia ver a parte verde do gramado até o fim do penhasco, e dali para baixo eu só via, parecia que terra marrom mesmo, e dali para baixo era cada vez mais escuro, não conseguia ver o final dele, né? Tanto que eu falei, eu não vou me jogar nisso daqui na hora que eu vi. Vamos agora voltar, vamos pegar desde o início. A primeira coisa, você se viu num plano que você chama espiritual. Você disse que era tudo branco, como se você estivesse numa nuvem, você se sentiu deitando-se, como se estivesse deitado numa nuvem, você olhou para baixo, viu aquele gramado e de repente você já se viu lá embaixo. Você passou da nuvem para o gramado, certo? Isso, na verdade o que aconteceu, quando eu acordei, eu já estava dentro dessa nuvem, né, parecia que uma neblina. Imagina você dentro de uma neblina muito, muito forte, que você não consiga ver nada além dessa neblina. Então eu acordei meio que a sensação de estar flutuando dentro dessa neblina, e era uma neblina muito clara. E essa neblina, conforme ela foi me puxando, essa força foi me puxando para cima, ela foi ficando cada vez mais clara, uma claridade cada vez mais forte, mas dava para, não a ponto de irritar a visão, mas era uma claridade muito forte. Então você falou que você se sentia puxado. Como é que foi isso? Então, realmente era uma força, algo muito forte me puxando para cima, tanto que eu senti esse peso no meu ombro. Parecia que eu estava carregando 200 quilos em cada ombro, me puxando para o alto. E no momento que estourou essa força, né, que essa força parou de me puxar para o alto, dessa claridade, foi nesse momento que eu senti essa paz, né, esse sentimento de paz muito grande. E foi nesse momento também que eu dei esse suspiro, e parece que eu senti que eu já tinha minha missão cumprida. Eu senti uma sensação de acabou. Ah, isso você não tinha falado. Então você sentia ter uma missão aqui. Eu senti nesse momento que estourou essa força, eu senti como se dei aquele suspiro e falando, acabou. E aí foi aí que eu me senti numa paz muito grande, me senti deitado numa nuvem, e quando eu vi, eu estava de fato deitado numa nuvem, e olhei para baixo e vi esse jardim lindo com esse arco, e fui para lá depois dessa sensação de estar deitado. Você em algum momento viu seu corpo físico que estava
com hemorragia ou na segunda experiência que estava sendo operado? Não, em nenhum momento dessas experiências eu vi o meu corpo, ou eu vi alguém fazendo alguma tratativa com ele, médicos, nada disso. Nunca sentiu estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não teve nenhum momento que eu olhei e vi meu corpo ali. Realmente, quando eu acordei, eu já estava nesse espaço. É uma plenitude muito grande, uma paz muito grande. Tanto que até algo que a gente, até eu penso, depois de ter voltado, essa sensação é algo que me faria voltar para lá de novo. Então, realmente é uma paz, é uma sensação muito boa. Você sentiu o lugar como sendo familiar, do tipo, já estive aqui antes? Sim. Tive essa sensação de estar voltando para casa mesmo. Parecia que eu estava realmente voltando de uma viagem que não foi tão legal e senti essa sensação de estar chegando em casa, e até por isso que eu não queria voltar. No momento que até a voz veio e falou, você tem que voltar, eu falei, não, eu acabei de chegar, tô voltando, não vou voltar para lá. Mas não tive escolha. E voltar para casa significaria você entrar naquele arco? Imagino eu que essa sensação de volta estaria dentro daquele arco ali. A partir do momento que eu passasse ali, eu estaria voltando de fato da onde eu vim. Nesse primeiro local, da grama, você pode me descrever como é que ele era? Além da grama e do arco, você via montanhas, você via árvores, você via pássaros, você via animais, você via o céu? Eu consegui ver o céu, né? Que era um dia muito bonito, um dia claro. Parecia ser umas 2 da tarde aí de um sábado bonito. E não tinha nenhum outro tipo de animais, não vi nenhum tipo de montanha, nada disso. Realmente era como se fosse um campo bem aberto, né? Um gramado bem baixo. E aí nesse gramado tinha esse arco, mas realmente era só grama e esse arco com um dia bonito. Você vê alguma relação, alguma similaridade entre a terra do penhasco, que você diz que quando terminava a grama, descia como terra, né? Sim. E que lá embaixo era escuro. Você vê alguma similaridade entre esta terra e a terra do deserto da segunda experiência? Não, realmente a terra desse barranco era uma terra, parece até com pedras e tudo mais, né? Parecia realmente um barranco mesmo quando você olha para baixo. E a terra do outro lugar realmente era um lugar bem árido, né? Então era uma terra muito, muito seca mesmo, com um chão rachado, não tinha uma semelhança entre elas. Uma coisa que me chamou muito a atenção, você falou que num momento você sentiu que você poderia ser o que você quisesse. Isso. Isso é um pouco diferente do que eu já ouvi em outros depoimentos, onde a pessoa sentia ter acesso a um conhecimento muito maior do que tinha aqui. Isso que você está falando é diferente. Você sentiu que você poderia escolher ser o que você quisesse. Isso. Então eu quero que você me fale o que você puder sobre isso e que me responda se você fez essa escolha. Bom, realmente foi depois de ter acordado, né, de descer esse barranco, que eu senti que eu estava nessa claridade que parecia ser mais de um laboratório, né? Aí nesse momento realmente parecia que o acesso a diversos tipos de, não vou dizer tecnologia, mas de conhecimento mesmo, de que talvez se eu quisesse ser um médico eu poderia, mas de fato não tive nenhum tipo de escolha lá entre o que eu queria ser ou não, né? Então não tive nenhum tipo de escolha, mas realmente eu tive essa sensação de que talvez se eu quisesse ser um médico, ou se eu quisesse ser um arquiteto ou um engenheiro, o conhecimento seria muito mais fácil ali. Parecia que a absorção desse conhecimento era muito fácil. Mas é interessante que isso se deu lá naquele local onde você se sentiu dentro de um casulo. Isso. E não quando você estava lá em cima, que a gente tende a pensar que você estava num lugar mais próximo, sei lá como dizer, mais elevado, não sei.
Você teve isso muito próximo de voltar. Então, realmente o casulo eu me senti quando eu acordei, né, nesse laboratório, eu me senti num casulo, parecia até que como posso dizer, como se eu estivesse nascendo de novo, né? Tanto que até antes de ter essa sensação do casulo e tive essa experiência de ter esse conhecimento ilimitado, né? Eu tive essa experiência de estar nesse casulo e estar renascendo de novo, né? Parecia que eu tinha voltado lá de cima e estava renascendo aqui de novo, mas lá em cima de fato também não tive nenhuma sensação de estar num casulo ou algo assim. Foi só realmente depois de ter descido o barranco e de ter passado essa experiência de ter voltado lá de cima. Como é que era esse casulo? Esse casulo parecia que eu sentia a sensação de estar dentro dele, parecia que era parecia uma teia de aranha. Imagina eu envolvido meio que uma mumificação, parecia. E em cima dessa mumificação parecia que tinha uma embalagem, parecia um plástico muito forte, e era isso que estavam desembalando, que eu fui ouvindo desembalando, parecia que estavam me tirando desse casulo, né? E aí foi o momento que eu fui ouvindo as vozes ficando cada vez um pouquinho, uma voz longe, foi ficando cada vez um pouco mais alta, foi chegando mais forte essa voz. Foi quando eu abri o olho mesmo e acordei dessa primeira experiência e vi que tinha um médico, tinha uma equipe ali do meu lado, mas não vi nenhum casulo quando eu acordei. Mas essas vozes, essas pessoas que teoricamente estariam desembalando o casulo, você não conseguiu percebê-las como sendo de um outro ambiente. Tudo que você ouviu, depois você descobriu que eram os médicos aqui do mundo físico. Isso. Primeiro eu não conseguia, dentro desse ambiente, eu não conseguia ter essa visão de outras pessoas lá dentro, né? Ouvia essas vozes bem de fundo, e conforme essas vozes foram ficando mais fortes, né, mais nítidas no momento que eu estava ouvindo, foi aí que eu realmente abri o olho e vi que eu estava num hospital, que eu estava acordando, mas nesse outro ambiente não tinha. Esse desembalar do casulo fica meio perdido, tipo, quem fez isso? O que significa fazer isso? Né? Porque é algo que ficou entre a sua vinda descendo o penhasco e o acordar dentro do corpo físico. Também não se define como sendo um lugar exatamente intermediário que fosse. Eu confesso a você que eu ainda estou tentando entender o que seja esse casulo. Quer dizer, tentando. Eu imagino que você também esteja tentando entender o que seja esse casulo. Eu imagino de fato que esse casulo foi assim, eu tendo a visão do que eu senti que realmente eu tive essa experiência de subir, de estar lá em cima, de ter voltado descendo esse barranco, né? E no momento que eu desci esse barranco eu tive uma sensação de estar renascendo, que foi dentro desse casulo, que não seria um lugar intermediário, né? Mas foi um lugar que eu tive a sensação, parecia que eu estava renascendo, né, desse casulo, como se fosse um embrião mesmo, apesar de eu não sentir o meu corpo, né, não saber se eu era um adulto ou uma criança, não saber o que estava acontecendo, mas eu senti como se eu tivesse renascendo dentro desse lugar, né, renascendo, que eu digo, voltando pro meu corpo físico mesmo aí dentro desse lugar, desse casulo. Que lembrança você tem específica desse desembalar? Desse desembalar, eu lembro de ter ouvido, parecia que quando você abre velcro, né, aquele barulho, eu tava ouvindo isso e ouvindo, parecia que um barulho de plástico, parecia que estavam realmente me desembalando de um plástico, de um casulo muito forte, e nesse desembalar que eu não tive uma sensação, né, de como eu posso dizer, ou de prazer ou de medo, nada disso. Eu só realmente senti que estavam me tirando desse lugar, estavam abrindo, né, esse casulo, e eu estava meio que acordando de novo, e essas vozes foram ficando mais fortes conforme foi desembalando, então foi uma coisa juntando com a outra, e de fato quando eu abri os olhos, parecia que essas vozes que eu estava ouvindo já eram os enfermeiros falando comigo, né, vendo que eu estava fisicamente acordando, né.
Você falou que você sentiu num certo momento que você já tinha completado a sua missão e, ao mesmo tempo, você se sentiu renascendo. De alguma forma você liga uma coisa a outra, como se fosse dada uma outra missão a você, ou como se você percebesse que ainda faltava uma parte da missão, porque o renascimento me faz pensar naquela missão, ou não? Exato, então, quando eu voltei, eu senti de fato que eu devia ter alguma missão, né, que eu deva ter de fato alguma missão para mim ter voltado. Que nem eu falei, a sensação que eu senti lá era muito, muito boa. Por mim, Felipe, eu não teria voltado naquele momento, né? Aqui realmente parece ser muito mais difícil a gente estar vivo aqui do que lá, né? Então, mas eu realmente voltei com esse sentimento, não só de o que eu estou fazendo aqui de volta, né? Qual que é a minha missão de fato aqui, por ter escutado que o motivo de eu ter voltado era minha mãe. Então, de fato, tento ter essa missão aqui de cuidar dela enquanto eu estiver aqui, mas de fato eu não sei se seria só essa a minha missão, ou realmente eu não, a gente volta um pouco com essa sensação de por que eu voltei, né? Para que eu voltei? Será que eu tenho que cumprir alguma coisa? Depois dessas experiências, você diria que a porta ficou entreaberta? Você continua tendo acesso àquele mundo extrafísico? Então, quando eu voltei, nessas primeiras semanas eu ainda senti uma ligação muito forte com esse mundo extrafísico, mas de fato quando eu voltei às minhas atividades da vida mundana aqui, trabalho e tudo mais, acabou me afastando um pouco dessa sensação. Não tive nenhum tipo de visão depois, realmente tive alguns sonhos bem diferentes depois, mas nada que trouxesse aquela sensação que eu tive lá. Mas de fato não tive mais nenhuma ligação aí com esse mundo de novo. Você nunca mais escutou aquela voz? Não ouvi. Foi só realmente aquela vez. E os seus sentidos mudaram de alguma forma? Por exemplo, se chega uma pessoa próxima de você, você sente o sentimento dela ou a intenção dela? Isso acontece agora? Não, assim, do que era antes e depois da experiência, para mim meio que se manteve normal, inclusive até a parte de religião, né, eu poderia até me apegar um pouco mais a algum tipo de religião depois de toda a experiência que eu tive, mas de fato eu me mantive da mesma maneira. Realmente só o que mudou foi a maneira como eu enxergo hoje a vida, né? E realmente o valor que eu dou mais para as pessoas, né? Para quem está do meu lado, para de fato por estar aqui, né? Do que de fato por ter as coisas aqui. Lógico que ter é importante, mas eu acho que o valor que a gente tem entre as pessoas é muito maior. Você disse que era muito cético. Continuei um pouco até depois da experiência. Então, o que significa você continuar cético depois da experiência? Realmente, de fato, antes de ter a experiência, eu não acreditava nessa questão de ter uma vida após a morte. Para mim sempre foi morreu. Depois da experiência, eu ainda custei a acreditar o que eu passei lá, tentando imaginar, que nem eu falei, o momento que eu estava descendo lá rolando era o momento que eu estava na ambulância, então tentei imaginar se não foi algum tipo de droga que me deram, que me fez ter essa sensação, mas de fato, por tudo que eu já tomei até hoje, nunca senti nada disso. Então, e aí depois com essa declaração do meu amigo de falar o que é EQM, e eu vim buscar essas informações do que era, da experiência, realmente hoje em dia eu ainda posso me dizer que eu sou um pouco cético em questão a acreditar em religiões, mas em acreditar que a gente tem alguma coisa depois daqui é impossível eu ser cético quanto a isso, ainda mais depois do que eu vivenciei ali. Você não tinha medo da morte antes e nem agora? Exatamente, assim, antes eu via a morte como um alívio, até um pouco para a situação que eu estava passando, né? Eu basicamente estava muito ruim, então para mim a morte seria um alívio. Porém, depois que eu tive essa experiência, eu vi que a morte
é uma experiência muito boa para quem passa, depende, lógico, creio eu que cada um passa de uma maneira, mas para mim, eu tenho essa experiência, para mim foi muito boa. E quando eu voltei até para mim fazer o próprio transplante, que nem eu falei, eu acabei indo até com uma cabeça um pouco mais tranquila de pensar, se eu tiver que voltar para onde eu vim agora, eu volto sem problema, e se eu tiver que ficar aqui também, eu fico sem problema. Então, independente do resultado que eu tivesse do meu transplante, eu, Felipe, para mim estaria bom. Para quem fica, imagino que não, mas para mim que passou ali, realmente as duas situações, inclusive a situação de lá, eu senti um pouco melhor do que a situação daqui. Você sentiu o tempo lá diferente do que aqui? Senti que lá talvez o tempo passe um pouco mais devagar, a gente consiga ter uma atenção um pouco maior aos detalhes, mas quando eu vi aqui eu já tinha todo aquele tempo que eu vivi lá, aqui eu já tinha passado 3 dias, então realmente para mim lá foi algo muito rápido, e aqui quando eu vi já tinha passado 3 dias, então eu acho que o tempo lá acaba passando um pouco mais devagar, sim. E com relação ao espaço, quando você estava no primeiro local, você lá tinha capacidade de olhar 360 graus? Sim, ali nesse espaço eu acho que realmente a gente tem uma visão que nem não é algo tão físico, né? Que nem quando eu acordei dentro dessa nuvem, desse lugar que era tudo muito claro. Então eu acho que a gente tem diversos ambientes que a gente pode ter que a gente não tem aqui em vida. Então a gente lá uma infinita opções e possibilidades que a gente tem nesse ambiente que são diferentes do que a gente tem de visão aqui. Lá é outra coisa. Você falou que você sentiu plenitude. Queria saber se você também se sentiu conectado àquilo tudo, como se você fizesse parte daquilo. Sim, senti que realmente, que nem eu falei, eu senti, além dessa plenitude, né, eu senti essa sensação de pertencimento, de estar, de fato, voltando para um lugar que eu já estive, né, então eu senti uma conexão muito forte com esse lugar, parece que eu já estive ali e estava voltando, e aquela plenitude, aquela euforia. Tá, mas a pergunta é diferente. Eu pergunto se, além da plenitude, você se sentia parte daquilo tudo, não no sentido de você pertencer àquilo, mas de você ser aquilo também, e aquilo ser você também, como se tudo estivesse interconectado e tudo fosse, no final das contas, uma coisa só. Não, essa sensação eu não tive. Eu realmente tive a sensação de pertencer àquele lugar, mas não tive a sensação de que estava tudo de fato conectado a mim, ou que eu fizesse parte daquilo como um todo, né? Eu realmente senti apartado, eu sendo o Felipe e eu estando num lugar que eu já estive e sentindo uma sensação muito boa de estar ali, né? De sentir essa paz, essa plenitude, de sentir a presença ali do meu pai e da minha avó, mas de fato de estar integralizado ali com aquele ambiente, eu não tive essa sensação. Você disse, na segunda experiência, que aquele ser era dourado. E você disse que aqui a imagem desse ser também é dourada. Eu pergunto, a cor do cajado, qual era? Na verdade, ele não era um ser dourado. Ele estava com vestimentas douradas muito forte, com uma luz muito forte que ofuscava até a minha visão, por isso eu não consegui ver o rosto dele, mas a cor dele parecia meio que um índio, sabe? A cor meio de indígena, e realmente parecia de fato essa entidade aí que foi para qual a minha esposa acabou fazendo aí oração e tudo mais. E o cajado era de madeira? Era um cajado de madeira e parecia que a imagem parecia que um crânio de um animal, tipo um bode, algo assim, na ponta desse cajado, que era onde ele bateu com ele no outro cano, e graças a Deus não no meu. E esse bode existe também aqui? Na imagem que ele tem? Não. Na imagem dele não tem esse animal na ponta. Lógico que tem algumas imagens, cada uma diferente de como representam ele, mas na maioria delas não tem esse
esse tipo desse animal aí na ponta desse cajado. Você viu em alguma representação aqui esse animal na ponta do cajado? Não vi. Na representação não. Agora realmente o restante, que nem a roupa dourada, o fato de eu não ver o rosto, bate muito com as características que tem em basicamente todas as representações que tem dele aqui. Mas de fato o cajado não representa muito o que a gente vê aqui visualmente. Felipe, levando em conta as experiências que você vivenciou, quais as suas palavras para nós que, tal como você, temos que lidar com esse mundo complexo, mas não temos nenhuma das informações extras que você recebeu? Certo. Bom, eu acho que a mensagem que eu tive, né, e que dá para mim passar aqui é que realmente existe algo depois da morte, né? Não tem, por mais que eu tenha sido cético a minha vida toda pensando o contrário, de fato, eu ter vivido isso me trouxe isso como uma mensagem mesmo de que existe realmente algo depois daqui. E que as pessoas que a gente ama aqui na vida e a gente perde muitas vezes durante o nosso caminho aqui, a gente vai reencontrar lá, sabe? Por mais que eu perdi meu pai e minha avó há mais de 20 anos, no momento que eu tive lá, foram quem estavam para me receber. Então acho que a mensagem que eu posso deixar é isso, é a gente realmente acreditar que existe algo depois daqui e que a gente encontra aí as pessoas que a gente ama depois de tudo isso que a gente vive aqui. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre sabe quando chega o vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?